Olá, cancerianos e cancerianas! Como vocês estão, meus amores? Espero que todos muito bem. Eu passei a manhã estudando tudo sobre a energia desta semana. E, gente, cheguei à conclusão. Tem semanas que parecem até normais. Outras, talvez um pouco desafiadora, mas tem semana que só você mudando a forma que você pensa, você consegue transformar a sua vida inteira. E talvez esta seja a semana. Gente, dia 5, 6 e 7, Lua em Sagitário, trazendo aquele vavavum. Energia aqui do Cavaleiro de Espadas, trazendo aquela fome de aprender, de viver, ideias, planos, insights, promessas. E tomem cuidado porque vocês vão ficar prometendo tudo, falando muito. Boca de sacola, energia de Sagitário. Então tem um fogo, uma vontade, mas a pergunta é: você vai conseguir cumprir com tudo que você prometer? Temos que pensar lá na frente, porque Sagitário expande, mas muitas vezes não sustenta, não cumpre, enfim, né? Mas temos essa energia de informação, de conversa, de buscar conhecimentos, de se informar e de falar. Ok? Temos o 6 de paus, representando o sucesso, que vem saindo bastante. Como tudo está acontecendo na nossa casa 10, no ponto mais alto do céu, é muito comum que muitas pessoas sejam premiadas, elogiadas, promovidas, enaltecidas, mas também é aquilo. Sabe quando você está fazendo tudo meia boca e de repente o sol, pá, mostra para todo mundo e aí você é exposto, falado, criticado. O 6 de paus é você no palco, é a luz em você. Agora o que você vai fazer com isto? Aí é com você, né, meu amor? Aí é com você. Mas o Sol está lá. Mercúrio vai estar lá. Saturno, Netuno, Quíron, a Lua. Enfim, muita energia no nosso meio do céu. E aqui temos a carta Morte, energia de Plutão, Escorpião, finalização, renascimento. Aqui eu vejo mais como esta pessoa sou eu. É isto que eu acredito, é isto que eu quero, é isto que eu aceito. É isto que eu atraio. E também, lembrando que eu já fiz um vídeo maravilhoso sobre a energia do dia 9 de abril até o dia 17 de abril. E muitas coisas, mas muitas coisas podem acontecer à nossa volta. Mas enfim, vamos ver mais energias. Temos aqui o 7 de copas. E talvez seja um teste para saber o que a gente faria neste momento. O que iremos escolher desta vez? Esta é uma carta que fala muito de ilusão, de repetir ciclos. Mas calma, calma. Eu não quero que seja um banho de água fria, até porque temos aqui a Imperatriz. 8 de paus. Temos coisas boas, Rainha de Ouros. Temos coisas boas vindo. E aí que tá. Talvez, por ser tão bom, a gente queira agarrar tudo. Falar sim para tudo, porque a gente não sabe qual que vai, de fato, concretizar. Então vamos aceitar, vamos aceitar. Só que, de repente, tudo se concretiza. E como você vai dar conta de tudo que você prometeu? Tem que ver, né? Até porque esta lua em Sagitário vai te perguntar: você quer crescer ou apenas fugir da sua realidade? E é interessante começar a semana com a energia lá em cima, mas com os pés no chão. Mas enfim, vamos falar da quarta, quinta e sexta, 8, 9 e 10, com a lua em Capricórnio, porque se começamos com a semana, né, querendo o mundo, agora chegou a realidade.
E Capricórnio, esta lua em Capricórnio, ela não vai cancelar os seus sonhos, mas ela vai te perguntar o quanto você está disposto a pagar. Qual é o preço para realizar estes sonhos? Você já pensou nisso? Temos a Torre. O que você iria abrir mão para realizar este objetivo? O que já está por um triz e você está se esforçando para segurar? Seis de copas. Tem um saudosismo aqui. Tem um fazer pelo outro aqui. Em alguns cenários pode ser interessante. Tem um reencontro aqui, talvez. A carta do diabo, energia de Capricórnio, desta lua, passando pelo signo de Capricórnio. Estamos falando de ambição, estamos falando de propósito, estamos falando deste duelo. Do que você seria capaz de fazer. E temos a carta 4 de copas. Em cima do deck ficamos mais uma vez com o 6 de paus falando de sucesso. E aí, gente? Parece uma proposta tentadora? Parece que muitas coisas seriam resolvidas se você não tivesse um apelo emocional, um apego emocional. É como se você estivesse numa situação que não dá para salvar todo mundo. E aí que tá o que você prefere fazer. Se salvar ou se juntar com todos que não vão conseguir, por conta deste apelo emocional. Então esta lua pode ter uma cobrança emocional, um foco em responsabilidade, uma sensação de peso ou maturidade forçada. É como se você tivesse que performar alguém mais maduro do que você é. Ser mais forte do que de fato você é. Ou descobrir, a força que tem. Pela primeira vez, a sensação que eu tenho é que não é que ficou difícil, é que agora ficou real, não tem como escapar, não adianta ficar aqui se sentindo de um jeito, querendo outras coisas. Esta carta fala muito de uma energia canceriana, mas de uma solidão, ou melhor, de uma sensação de sozinho, sozinha mesmo, no meio do caos, com a família, na relação, no trabalho. Uma sensação de não pertencimento ou de saudosismo muito forte. Naquele momento era bom, naquela situação era boa. E por ter mudado, existe um delay em seguir em frente, em voltar para o seu propósito, objetivo. Esta é uma carta que fala muito de manipulação. E às vezes, dependendo de como foi este término, este rompimento, esta torre, muitas coisas foram faladas, mostradas. E de repente, você está digerindo e está tudo bem. Mas como você está digerindo? Aonde isso está te levando? E este vai ser o termômetro para saber se te leva ao sucesso ou não. 4 de espadas. Se te leva à paz ou não. A confiança ou não. Mas é importante que você entenda que esta lua minguante não é sobre perder. É sobre parar de insistir. Então pode ser que tenha sim cortes conscientes, distanciamentos frios. Você não vai ter mais energia para sustentar o que não faz sentido. Então lembra que a gente começou a leitura falando vou, quero, e de repente você termina a semana percebendo que nem tudo que você queria faz sentido hoje. Então você recalcula a rota, porque você não pode ficar neste lugar. Quando eu falo lugar, não é físico, é emocional. Já que a lua vai estar no signo de Capricórnio, que é o fruto, sendo que Câncer é a raiz, se você não gosta do que você está vendo, começa a perceber o que você está emanando. Porque a vida é um eco. A vida é um eco.
Quando vocês reclamam, vocês estão clamando duas vezes. Aquilo que você não quer. Mas quem escuta, parece que você só sabe falar disto. Ou seja, é o que você quer. E aí o universo te muda mais e mais e mais e mais. Mas enfim, vamos falar da Lua passando pelo signo de Capricórnio, já que é o mental, é o racional. E vamos estar no olho do furacão. Porque, como eu falei, dia 9, Marte entra no signo de Áries, na nossa casa 10. Já no dia seguinte tem uma lua minguante em Capricórnio. Então, a carta do enforcado. Vai ser preciso enxergar tudo por um outro prisma. Este clique que eu comecei a falar no começo da leitura, que eu sinto que esta semana vocês vão ter, pode mudar tudo. E toda essa mudança pode te libertar, como também pode te assustar, tá? Temos aqui o 7 de ouros. O medo de não dar certo, cuidado com pensamentos intrusivos. Netuno também está na nossa casa 10. O signo de peixes, ele pode sonhar, a energia do signo de peixes, pode te trazer para o signo de câncer sonhos, vontades, desejos. Mas também, caso exista um medo, uma insegurança, pode trazer um filme de terror passando pela cabeça da pessoa, bloqueando ela. Enfim, 7 de ouros fala muito de prosperidade, mas esta prosperidade chega em sementes. A fartura vem em sementes, onde você vai ter que plantar, regar e colher. Mas também um alerta. Não fiquem tão presos no que vai acontecer em relação ao que já está acontecendo na sua vida. Quando você faz alguma coisa, é claro que você sabe aonde você quer chegar. Mas se você fica apenas se vendo, construindo o cenário que você quer chegar, você acaba não fazendo no presente esta possibilidade. Então, cuidado com a procrastinação. 5 de ouros, principalmente em relação, saiu no último vídeo, principalmente em relação às finanças, à estabilidade financeira e profissional. Olhe bem para isto, cuide bem disto, mas também não fique desesperado também, né? Temos aqui a sacerdotisa, a carta canceriana. O terceiro olho, espiritualidade, uma tranquilidade, mais uma vez a torre. Então, estamos falando da Lua passando pelo signo de Aquário. E o que a gente pode pensar, já que começamos com o enforcado? Que de repente você poderia trabalhar mais o desapego, ter um pensamento mais racional, uma liberdade emocional. Você começa a ver tudo de fora e não de dentro. Tem uma diferença gigantesca nisto. Você começa a perceber que, de repente, nem é tão profundo assim, nem é tão complexo assim. 5 de ouros fala de uma falta, 7 de ouros fala de um sonho do que falta. E eu sinto que aqui a gente poderia sair deste lugar de um pobre sonhador, no sentido de aquela pessoa que tem tantos sonhos e objetivos, mas fica na janela falando sobre eles pro amigo. Sabe aquela pessoa que é apenas uma sonhadora, mas ela nem consegue se ver naquele lugar de tentar, lutar e vencer. É tão longe, parece cena de filme, parece uma história de novela. Então tomem cuidado com isso, tá? Muitas pessoas têm um dom espiritual, muitas pessoas com esta habilidade de sonhar e se ver nesses lugares, pode sim construir uma realidade melhor, porém com os pés no chão, claro, mas aqui existe uma cobertura espiritual. A Lua passando no signo de Aquário, ela não vai te dar uma resposta emocional, como este enforcado teoricamente buscaria. Esta alunação vai te dar uma consciência, é algo mais profundo, para que você olhe para tudo e perceba que isto tudo que estava até tirando a sua paz, ou te dando uma sensação de insegurança,
não é tão profundo. É quando você amadurece. Amadurece tanto que você chega à conclusão que o começo da semana você queria tudo. No meio da semana você entende que existe um preço. E no final você escolhe o que realmente vale a pena. Meus amores, talvez essa escolha possa mudar completamente o rumo da sua vida. Eu tô amando fazer essas leituras por lua. Eu acredito que nos conecta mais e talvez vai virar um quadro aqui no canal. Toda semana ativem o sininho. Mas enfim, vamos fazer um geralzão. Quais são as últimas mensagens para este momento, a partir deste momento que você está assistindo a leitura? O que precisamos saber exatamente agora? Cancerianos e cancerianas. Leitura geral atemporal. Ativem o sininho, inscrevam-se. Hype o vídeo, é bem importante. E é claro, né, gente? Se torne membro do canal. Começamos com... Olha, o 8 de espadas. Como que pôde chegar a este ponto, né? Esta carta, além de falar de insegurança, medos, bloqueio, não é real, tá? Mas dá uma sensação. Talvez porque alguém falou ou porque você vivenciou ou ficou sabendo da experiência do outro. Então você tem medo de alguma coisa, o medo de se expor. Alguma coisa você já viu e isso te colocou numa caixinha para se proteger. Aqui você está se protegendo muito. Até demais. Desta vez a energia de copas, a princesa de copas, energia canceriana. Ok. 8 de ouros, gosto muito porque esta carta fala muito de colheita, reconhecimento, resultados. 8 na sua leitura. E temos a carta, o 3 de espadas. Eita! Ok, em cima do deck, a carta, o diabo. Tomem cuidado com esse diabo, porque esse diabo pode representar alguém ou alguma coisa que está te colocando medo, causando pânico. Seja de uma forma sutil, porque o narcisista também representa esta carta. Seja de uma forma sutil, como até mesmo impactante. Tanto que você está se protegendo. Eu comecei essa leitura, essa rodada, falando que existia uma proteção. Não sei se é de patrimônio, não sei se é do dinheiro em si, ou da relação em si, ou do trabalho em si, mas tem alguém tóxico no seu ouvido, falando, fazendo coisas para que você fique neste lugar, ou para que você não ganhe asas e possa voar. Eita, gente, eu fiquei curioso. Eu vou até tirar algumas cartas de um outro deck. Vamos ver o que mais o tarô quer nos revelar. Cancerianos e cancerianas. O que precisamos saber exatamente agora? Sete de ouros. Sabe quando tem alguém que até torce por você, mas você não pode ser mais que ele? Você não pode crescer tanto quanto? Cinco de ouros. Gente. Ai, ai. Tomem cuidado. 2 de paus. Ok. E temos a carta a morte. Em cima do deck ficamos com 2 de copas. Eita. Bom, eu vou resumir, tá? Porque é algo muito pessoal, pontual,
que só seria interessante falar numa consulta particular. Mas se vocês estão numa situação de perigo, tente encontrar uma forma de se proteger. Tente encontrar uma rede de apoio. Tente buscar alguma solução. Talvez não bater de frente e sim se programar, plantar, regar, escondido. Ninguém precisa saber que você tem uma plantação e que daqui a pouco você vai poder colher, sair, se libertar, renascer, sair de uma escassez até mesmo emocional, mental, energética e financeira. Parece que você não está ganhando justamente por você estar nessa situação, neste lugar, ou até mesmo nesta relação. Independente, aqui eu sinto que você está plantando, regando, pensando em sair de uma situação, seja ela qual for. Mas para você, talvez, pode ser uma dica, mas para você pertencer a este novo lugar, vida, etapa da vida, você vai precisar se desfazer de quem você era. Pelo menos internamente, você tem que olhar para você e se ver diferente. Não se reconhecer em quem você foi durante este processo. Nove de ouros, pajem de paus, 2 de copas. Alguma coisa vai precisar ficar para trás. Esta semana pode ser a semana que você resolve muita coisa. Não é sobre mudar, mas é sobre ter a certeza que neste momento você está construindo para que lá na frente realize, aconteça, você celebre, você renasça. Enfim. Gente, vou ficar aqui torcendo por vocês, tá? Mas caso você queira falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular e tablet. Um beijo de luz, tenha uma linda semana e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.